À beira da morte de um homem, em meio a uma nação em ruínas, surge uma mensagem capaz de alterar para sempre o destino da humanidade. Imagine presenciar o momento em que Deus decide abrir o maior segredo da história e escolhe um simples mortal para registrar tudo. Você já pensou por quê? Entre os 66 livros da Bíblia, Isaías é considerado o mais extraordinário? É chamado de o evangelista do Antigo Testamento. E suas palavras ecoaram com tanta força que o próprio Jesus o citou mais vezes do que qualquer outro profeta. Hoje, você vai descobrir algo que mudará para sempre sua forma de enxergar as Escrituras. Prepare-se, porque o que está prestes a ouvir não é apenas história, mas um código divino escondido especialmente para esta geração. Um livro que anunciou o nascimento virginal 700 anos antes de acontecer, que descreveu a crucificação séculos antes da invenção da cruz romana, que desenhou com perfeição a figura do Messias quando ninguém ainda podia imaginá-lo. Este conteúdo é gratuito, mas seu impacto pode ser incalculável. Se esta mensagem toca seu coração, retribua com um gesto simples, inscreva-se no canal, ative as notificações e nos ajude a levar a palavra adiante todos os dias. E se eu dissesse que Isaías não falou apenas sobre o passado e o presente, mas também entregou advertências e promessas específicas para os dias em que vivemos? Por isso os estudiosos chamam este livro de o Quinto Evangelho. Ele tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Os 39 primeiros ecoam juízo, como os 39 livros do Antigo Testamento. Os 27 últimos falam de esperança, como os 27 livros do Novo Testamento. Coincidência? Jamais. O que você vai descobrir vai tirar seu fôlego. Isaías contém profecias tão detalhadas, tão impossíveis de prever, que até hoje os céticos tentam desacreditá-las e falham. Prepare-se para uma jornada que fortalecerá sua fé, porque ao final desta narrativa, você nunca mais lerá a Bíblia da mesma forma. Naquele tempo, Jerusalém estava mergulhada em sombras. A morte do rei Uzias havia espalhado pavor e insegurança pelo reino de Judá. Nas ruas, o medo era visível nos olhos das pessoas. Após 52 anos de reinado próspero, sua morte parecia anunciar o colapso. Isaías, um jovem sacerdote de linhagem nobre, observava a decadência espiritual ao seu redor. A corrupção e a idolatria já manchavam até mesmo a cidade santa. Sacerdotes e líderes, que deveriam ser guias de justiça, estavam cegos pelo próprio interesse. Sentado numa sala próxima ao templo, Isaías meditava. O vento batia nas janelas, trazendo consigo um presságio. Algo iria mudar. Seu coração oscilava entre medo e expectativa. De repente, a porta se abriu com força. Jeremias, seu amigo próximo, entrou aflito. Isaías, já ouviu as notícias? Os assírios marcham contra nós. Com Uzias morto, estamos vulneráveis. Isaías respirou fundo e perguntou: "E o povo, Jeremias, como reage?" O amigo respondeu cabisbaixo: "Alguns querem alianças com povos que adoram outros deuses." O semblante de Isaías se fechou. Não é em alianças humanas que está a nossa salvação. Precisamos voltar ao Deus dos nossos pais. "Mas quem vai te ouvir em tempos assim?" retrucou Jeremias. Isaías olhou para o horizonte sombrio e disse: "Talvez ninguém. Mas alguém precisa falar, alguém precisa lembrar quem é o verdadeiro rei." Pouco depois, Isaías caminhava pelas ruas. Mulheres choravam, homens discutiam desesperados. Um sacerdote idoso se aproximou e murmurou: "Deus nos abandonou." Isaías respondeu firme: "Não foi ele quem nos deixou, nós é que nos afastamos." No templo, Isaías se ajoelhou e clamou: "Deus dos nossos pais, estamos perdidos, nossa esperança desaparece. Para onde olharemos, se não para ti?" Foi então que algo sobrenatural aconteceu. O templo tremeu. Uma luz resplandeceu atrás do véu. O ar ficou pesado. Isaías caiu em prantos, tomado por temor. Vozes ecoaram: "Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória." Atordoado, Isaías exclamou: "Estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e meus olhos viram o rei." Um serafim voou até o altar, tomou um carvão em brasa e tocou-lhe os lábios. "Não temas, tua culpa foi removida, teu pecado perdoado." A dor queimava, mas junto dela vinha a libertação.
Então Deus perguntou: a quem enviarei? Quem irá por nós? Tremendo, Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. A visão, porém, trouxe não apenas o chamado, mas também o peso de uma missão dolorosa. Deus lhe revelou que seu povo ouviria, mas não escutaria, veria, mas não compreenderia. O coração dele se endureceria até que tudo estivesse devastado. Ainda assim, um remanescente permaneceria. Isaías saiu do templo transformado, o sol surgia por entre as nuvens, como se o céu confirmasse sua missão. Jeremias correu até ele. Isaías, você parece diferente! Ele sorriu e respondeu: Deus me deu uma missão que vai doer mais do que posso imaginar. A partir daquele dia, Isaías se tornou a voz de Deus em meio a uma geração rebelde. Suas palavras enfrentaram zombaria, rejeição e desprezo. Mas mesmo em meio à ruína, ele sabia: o propósito de Deus era maior do que a incredulidade de homens. E assim começou a jornada do profeta que enxergou o futuro com os olhos da fé e cujo livro ecoa até hoje como um código divino para aqueles que ousam ouvir. Mas as maiores revelações ainda estavam por chegar. Os dias em Jerusalém tornavam-se cada vez mais tensos. Todas as manhãs traziam novas notícias: batalhas perdidas, alianças políticas quebradas, fome nas aldeias vizinhas. Isaías percorria as ruas, observando o semblante abatido de seu povo. Ele sabia que sua missão era anunciar, mesmo que ninguém o escutasse, mas isso não diminuía o peso em seu coração. Numa tarde encoberta por nuvens, Isaías foi chamado ao palácio real. O rei Acas, agora no trono, mostrava-se inseguro, hesitante e dominado pelo medo. A iminente ameaça de invasão pelos reinos de Israel e Síria deixava o monarca em pânico. Ao adentrar a sala do trono, Isaías percebeu o clima carregado. Guardas armados, conselheiros sussurrando, rostos pálidos de apreensão. Com um tom de urgência, Isaías chamou o rei. O que o seu Deus diz sobre tudo isso? Estamos cercados de inimigos. Meu coração está tomado pelo medo. Isaías respirou fundo, fechou os olhos por um instante, buscando forças, e aproximou-se. Ouça, ó casa de Davi, não tema os 2 pedaços de tições fumegantes que são os reis da Síria e de Israel. Começou com voz firme. O rei Acas o encarou ansioso. Mas como não temer? Eles já estão às portas. Isaías permaneceu calmo. Deus te dará um sinal, algo que mostrará que ele ainda governa. Fez uma pausa e olhou nos olhos do rei. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Um silêncio pesado tomou a sala. O quê? Perguntou Acas, visivelmente confuso. Uma virgem conceber? Isso é impossível! Os conselheiros começaram a murmurar, trocando olhares desconfiados. Não faz sentido algum, cochichou um deles. Isaías, você fala em enigmas, disse outro, irritado. Jeremias, que acompanhava Isaías, aproximou-se e sussurrou. Você tem certeza do que ouviu? Isaías assentiu com convicção absoluta. Enquanto os homens na sala duvidavam, riam e zombavam da profecia, Isaías mantinha-se firme, com o olhar fixo em algo além da compreensão humana. Emanuel, repetiu baixinho, quase em oração. Ao deixar o palácio, Jeremias caminhou ao lado de Isaías, ainda perplexo. Uma virgem? Como isso pode acontecer? Isaías parou e se virou para o amigo. Não sei como, Jeremias, mas sei que foi o que Deus revelou, e sei que essa criança nascerá um dia. Mas e o povo? Insistiu Jeremias. Eles mal acreditam nas palavras que você já disse? Como esperar que aceitem algo assim? Isaías olhou para o céu cinzento. Nem eu compreendo tudo, meu amigo, mas sei que devo falar. Nos dias seguintes, a profecia espalhou-se rapidamente. Por onde passava, Isaías ouvia comentários. Um filho de uma virgem? Que loucura! Alguns zombavam. Agora o profeta enlouqueceu, ironizavam outros. Riam, faziam sarcasmos, até ofensas diretas. Numa manhã, a caminho do templo, foi abordado por jovens. Ei, profeta, quando vem seu Emanuel? Você é bom com metáforas, não é? Isaías os encarou serenamente. Riam agora, mas a palavra do Senhor não falha. O grupo riu e seguiu adiante. De volta à casa, Isaías ajoelhou-se novamente. Senhor, por que me mostras coisas que minha mente não entende? Por que me faz anunciar um sinal tão misterioso?
O silêncio da noite respondeu. Enquanto permanecia com os olhos fechados e o coração apertado, Isaías teve outra visão. Uma mulher envolta em luz, com o ventre crescendo, segurando um menino. Emanuel! Sussurrou com lágrimas nos olhos. A imagem desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Isso desafia toda a lógica humana, murmurou. As semanas seguintes intensificaram a tensão. Jerusalém parecia prestes a sucumbir. Inimigos nas fronteiras, medo entre o povo. Mesmo assim, Isaías levantava-se todas as manhãs com a mesma convicção para entregar a mensagem de esperança que Deus lhe confiara. Numa manhã fria na praça central, enquanto mercadores organizavam suas barracas, Isaías ergueu a voz. Ouçam, povo de Judá, não deixem que o medo os consuma. O Senhor dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, Deus conosco. Algumas pessoas pararam, outras seguiram adiante desaprovando. Um homem zombou. O profeta sonhador voltou com suas promessas impossíveis. Outro reclamou. Emanuel, que Deus é esse que permite tanta dor? Isaías não se intimidou. Mesmo em meio ao desespero, este filho será um sinal de que Deus não nos abandonou. Mesmo no silêncio, mesmo na derrota, Deus está conosco. Jeremias sussurrou. Isaías, perceba que quanto mais fala, mais ódio desperta. Olham para você com desprezo. Isaías fechou os olhos. Se Deus mandou falar, eu falarei. Mesmo que ninguém acredite, a palavra não volta vazia. À noite em casa, falou a família com voz embargada. Sei que muitos riem de mim, mas acredito em cada palavra do Senhor. Um dia esse menino, Emanuel, nascerá e mudará tudo. Sua esposa tocou sua mão. Eu creio em você, meu amado. Isaías sorriu, emocionado. Dias depois, líderes religiosos confrontaram Isaías no templo. Não podemos permitir que continue espalhando falsas esperanças. Isaías respondeu com firmeza. Minhas palavras não são minhas, são do Senhor. Se ele me mandou anunciar esperança, farei isso. O homem bufou. Que teu Deus te proteja, porque o povo está cansado de ouvir promessas vazias. Isaías permaneceu no templo, olhando para o altar. Senhor, estou cansado, meu coração dói, mas não recuarei. Numa madrugada, Isaías teve um sonho. Um menino corria entre oliveiras com um sorriso sereno, irradiando paz. Emanuel! Sussurrou com lágrimas. Mas mesmo na esperança, sentiu que algo maior permanecia oculto. O sinal da Virgem era apenas o começo. Os dias se arrastavam, Jerusalém mergulhava na incerteza, ameaças militares, fome, desesperança. Isaías, porém, mantinha-se firme, subindo todos os dias a um monte próximo para orar. Senhor, teu povo está exausto. Precisamos de uma palavra, de um sinal, de luz. Numa manhã ajoelhado, uma visão extraordinária o envolveu. Uma criança com brilho especial, cercada pela glória de Deus. Uma voz ecoou: porque um menino nos nasceu, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías abriu os olhos assustado. Um príncipe da paz? Murmurou. Desceu o monte e correu pelas ruas proclamando: ouçam, povo de Judá! Um menino nascerá trazendo governo, justiça e paz eterna. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Alguns pararam, curiosos. Outros zombaram. O povo resistia à palavra de Deus. E Isaías enfrentava rejeição, zombaria e ataques. Mesmo assim, não podia silenciar. Nas noites, ajoelhado, perguntava: Senhor, como pode um menino carregar títulos tão grandiosos? E recebia visões do sofrimento futuro, das consequências da desobediência. Caminhando pelas ruas, Isaías alertava: o campo será tomado, as colheitas destruídas, os inimigos virão. Ouçam a voz do Senhor enquanto há tempo. Alguns riam, outros o ameaçavam. Isaías permanecia firme. Vocês podem me calar, mas não a voz de Deus. Em suas orações, o profeta sentia o peso da missão. E a cada visão compreendia que o verdadeiro significado ainda estava além de sua compreensão. Mas entre toda a dor surgia uma nova esperança. A visão de um homem humilde, servo escolhido, que anunciaria justiça às nações. Isaías começou a escrever:
Eu te estabeleci como luz para os gentios, para que sejas a minha salvação até os confins da terra. Pela primeira vez, sentiu que a história revelada a ele superava tudo o que podia compreender. Quando proclamava o servo às ruas, despertava confusão, ira e rejeição. Numa esquina movimentada, falou com tristeza: o Senhor revelou seu servo, homem de dores, desprezado e rejeitado. Aqueles que caminham em sofrimento verão a luz do Senhor. Os transeuntes reagiam com indiferença ou desdém, e Isaías, embora triste, continuava firme carregando a palavra de Deus, mesmo que poucos a compreendessem. Isaías continuava firme, indiferente aos olhares cortantes que o cercavam. O servo de Deus daria as costas a quem o ferisse e ofereceria o rosto a quem arrancasse sua barba. Não desviaria o olhar das afrontas nem dos escarros. Ele seria humilhado, mas não abriria a boca em defesa. De repente, uma pedra ricocheteou no chão, bem ao lado de seus pés. Basta, Isaías! Gritou um homem com ódio nos olhos. Cansei das suas palavras de desgraça. Outras vozes ecoaram. Cale-se, profeta da tristeza. Deus não escolheria um homem fraco como servo. Queremos um libertador, um guerreiro. O peito de Isaías apertou. Mesmo cercado pela multidão, sentiu a solidão como nunca antes. Ao voltar para casa naquela tarde, sofreu um golpe ainda mais doloroso. Seu próprio primo Eliabe, com quem crescera, esperava na porta. Isaías, começou Eliabe, olhando ao redor para ter certeza de que não havia testemunhas. Por favor, você pode parar? Isaías respondeu com a voz embargada. As pessoas dizem que você enlouqueceu. Ninguém quer mais negociar conosco. Minhas filhas estão sendo evitadas pelas amigas. Até nossos parentes sentem vergonha do seu nome. O coração de Isaías apertou ainda mais. Eu não escolhi isso, mas Deus me escolheu. Não posso calar. O primo fechou os punhos frustrado. Então arque sozinho com as consequências. Não conte mais comigo. Sem esperar resposta, Eliabe se virou e foi embora. Jeremias, que observava de longe, aproximou-se. Até sua família, Isaías? Até eles, respondeu Isaías com os olhos marejados. Naquela noite, Isaías se isolou no templo, ajoelhou-se diante do altar e gritou: Senhor, até quando? Até quando serei escarnecido? Até quando serei rejeitado pelos que amo? Enquanto suas lágrimas caíam, uma nova visão começou a se formar. Desta vez, o servo estava mais nítido. Isaías viu um homem de olhar sereno sendo empurrado, agredido e cuspido no rosto. Mesmo assim, o servo permanecia em silêncio, suportando cada golpe. Por quê? Por que tanto sofrimento? Quem é esse homem, Senhor? Gritou Isaías. Então, seu olhar foi puxado para um detalhe que antes passara despercebido. Sangue escorrendo do corpo do servo, feridas abertas nas costas, resultado de açoites e humilhação pública. Isaías levou as mãos ao rosto, tomado pelo desespero. Meu Deus, quem faria tamanha crueldade contra um inocente? No chão do templo, sozinho e rejeitado, compreendeu que sua própria dor era apenas uma sombra da que aquele servo sofreria. As imagens da visão perseguiam-no noite após noite. O olhar de dor, rejeição e ainda assim uma estranha compaixão. Numa manhã fria subiu ao monte, ajoelhou-se, rosto no chão e suplicou: Senhor, eu não consigo mais, por que me faz ver isso? O céu se rasgou e a visão veio mais vívida do que nunca. O servo caminhava lentamente por uma rua estreita, desprezado por todos, empurrado, golpeado, coberto de hematomas. Mesmo assim, seu olhar transmitia amor. Isaías caiu de joelhos, tremendo. O servo era açoitado, ferido, e mesmo assim permanecia em silêncio, como um cordeiro levado ao matadouro. Uma voz sagrada sussurrou: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e dores, e nós o considerávamos afligido, ferido por Deus e oprimido. A visão continuou. O servo era levado, humilhado, mas silencioso. Isaías sentiu o peso da revelação esmagar seu corpo e caiu ao chão, repetindo em voz baixa: por nossa culpa, por nossos pecados. A última cena o atingiu como um golpe. O servo deitado, coberto de feridas, sem vida. Isaías tapou o rosto, gritando: Senhor,
Não posso suportar mais! Jeremias o encontrou e perguntou: Isaías, o que aconteceu? Não está tudo bem, Jeremias. O que Deus me mostrou, eu não vou suportar. Isaías mal conseguia levantar-se. Mesmo caminhando para casa, sentia o peso da visão em cada passo. Jeremias perguntou, tocando seu ombro: O que você viu? Algo que nem consigo explicar. Como se o céu chorasse, como se o juízo caísse sobre um inocente. Naquela noite, trancado em seu quarto, pegou o pergaminho e começou a escrever, mãos trêmulas. As palavras fluíam. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pelo castigo dele, fomos sarados. As lágrimas molhavam o pergaminho. Mas a visão não terminava. Isaías viu o servo crucificado, corpo perfurado, humilhado, ainda em silêncio, ainda sem se defender. Uma nova luz surgiu. O servo estava vivo. Não, isso não pode ser, sussurrou Isaías. Mas o homem estava de pé, sereno, vivo, com as marcas do sofrimento ainda visíveis, e uma força divina irradiava dele. Uma voz ecoou em seu coração: depois da angústia, verá a luz e ficará satisfeito. Isaías percebeu, o servo morreria, sofreria, mas também veria a recompensa, a redenção. Dias depois, ao acordar, sentiu algo diferente em seu espírito. Uma nova visão. Campos florescendo, crianças brincando, muralhas reconstruídas. O Espírito do Senhor estava sobre ele para proclamar boas novas, libertação e consolo. Isaías saiu, proclamou às ruas de Jerusalém: há esperança, haverá restauração, libertação e alegria. Mesmo diante da rejeição, viu olhos atentos, corações abertos. Registrou cada visão para que todos vissem que, mesmo em meio à dor, há redenção. Ele compreendeu finalmente. Todas as visões apontavam para um único homem, um Salvador, o Messias, que traria consolo, sofrimento, morte e vida. Jeremias, ainda incrédulo, perguntou se o povo acreditaria. Isaías respondeu: alguns sim, outros não, mas cada profecia se cumprirá, porque a palavra do Senhor nunca falha. E assim, Isaías, escolhido para registrar o maior plano da história, continuou a escrever, guiado pelo Espírito, com coragem mesmo diante da rejeição, preparando o mundo para a vinda do Messias, o Salvador que traria vida onde só havia morte.